Tema da semana, limite. O limite. Limite é muito interessante. O limite é muito importante. O limite é alguma coisa assim que nos ajuda a manter contato, a manter presença, a fazer mergulho. Porque o limite é uma coisa tão sutil, tão delicada, que se a gente se desliga um pouco dele, né? Se a gente se desliga um pouco desse limite, a gente se perde na prática. Estava dizendo ontem, antes da prática de pranayamas, que o limite ele não é uma coisa só física, muscular, né? Assim, não é só esse limite do alongamento ou esse limite de quanto tempo eu posso permanecer numa postura de maior esforço. O limite ele também tem outros aspectos, né? Além, é claro, destes mais materiais, mais físicos. A nossa respiração também tem um limite, ou tem vários limites, né? Tem o limite de quanto eu posso ampliar a respiração, até onde eu consigo ampliar. Isso é um tipo de limite, né? Ou ainda, o quão longa, né? Por quanto tempo eu posso fazer durar uma inspiração. Então são dois tipos de limites diferentes. Eu posso fazer uma expansão muito ampla, mas ela pode ser rápida, né? Ou eu posso fazer uma inspiração que nem chega a ser ampla, mas ela é muito lenta, né? Ou eu posso combinar as duas coisas, num limite de algo muito amplo e muito lento. Isso pensando numa inspiração. Ou ainda tem um outro limite da respiração. Eu posso prender o ar, fazer uma pausa. Isso também me dá outro limite. Por quanto tempo eu posso permanecer nessa pausa? Por quanto tempo eu posso fazer uma expiração? O quanto eu posso esvaziar os meus pulmões? Né? Então são limites também dados pela respiração. Os textos do yoga nos alertam, né, sobre esses limites da respiração. Nos alertam muito mais, inclusive, do que os limites do corpo físico, né? Não tem grandes assim descrições, cuidado, não passe do seu limite nessa postura. Ninguém está falando isso. Porém, quando a gente pega o capítulo de Pranayama, né, aí tem, aí tem assim uns recados muito diretos dados com relação a isso, né? Eles dizem, assim como domamos elefantes, tigres e leões gradualmente, assim também deve ser domada a respiração. E por quê, né? Por quê? Porque se você chega perto rápido demais de um leão, de um tigre, ele vai te atacar de volta, né? Com a respiração é alguma coisa assim. Se a gente chega rápido demais querendo controlar e dominar a respiração, ela vai pegar a gente de algum jeito. Porque a respiração, ela é mais ou menos como um animal selvagem, né? Ela é um animal selvagem. A respiração, ela é, ela é uma parte animalesca de nós, né? Como outras também. Mas a respiração é uma muito curiosa porque a gente pode controlá-la. Outras a gente não pode. Mas a respiração a gente pode. E, e quando a gente começa a controlar ou querer controlar a respiração, dá para a gente pensar assim nessa imagem, né? Como se você quisesse domar um leão que você não tem a menor intimidade, ou que você não tem o menor jeito.
Então você está querendo controlar de um jeito, mas ele é muito mais forte que você. Assim é também a nossa respiração, assim também são os nossos processos instintivos, né? Selvagens. A respiração, ela é uma coisa que precisa ser feita com cuidado. Então esse limite respiratório é algo que a gente deveria levar em consideração, com muito cuidado. Soraya pergunta, de onde vem este ditado? Né? Esse ditado, ele é um verso do capítulo de Pranayamas do texto chamado Hatha Pradipika. Né? E esse mesmo texto, logo em seguida, ele fala outra coisa. Ele fala que assim como a prática de pranayama pode acabar com todas as enfermidades, né? A prática errada de pranayama pode dar origem a todas as enfermidades. Então tem aí, né, todos os sinais de que tem um limite, tem alguma coisa que deve ser cuidada nisso. No corpo nem tanto, no corpo nem tanto. Não tem nada sendo dito. No corpo é mais fácil perceber, né? A gente sente desconforto, sente dor, sente cansaço, sei lá. E talvez tenha medo, né, de ficar interferindo nisso, por conta de algum risco de integridade física e tal. Mas o fato é que a respiração tem um limite ainda mais danoso, né? Outra coisa que é interessante da gente pensar, tem um limite também da nossa capacidade de nos mantermos imóveis, por exemplo. Não porque o corpo começa, pode ser que esse limite seja dado pelo corpo, dá um desconforto em articulações, dá um desconforto na coluna, não sei, pode ser que aconteça por isso, mas também pode ser que o limite seja dado pelo quanto eu suporto ficar ali parado, quanto eu aguento, quanto eu tenho paciência, né? Às vezes a questão do limite acaba porque eu perdi minha paciência. Não aguento mais, cansei. Fiquem aí vocês, né? Acontece. E a gente também tem que respeitar essas coisas. Também é um tipo de limite, mas ele é um limite invisível. Ele é um limite indolor. E aí a gente acha que é frescura, que é bobagem. Não é, né? Não é. É um limite. É um limite também. Quando que esses limites aparecem, né? Quando que eles gritam? Eles gritam quando tem alguma instância que não os enxerga, que não os escuta, que não os respeita. E que instância é essa? É sempre a mesma. É sempre essa coisa em nós que quer, que deseja, que acha que deveria ser de um jeito, né? Que força, então, para que seja desse jeito, que idealiza. E aí vai, né? Vai comprometendo essas coisas. O fato é que, passados os limites, né? Porque assim, poderia ser, então, tá, tem alguma coisa que força, eu passo dos limites, mas eu tenho bons resultados com isso, se a gente pudesse dizer dessa maneira. O fato é que não tem, né? Isso é o pior. Então, assim, além da gente forçar, além da gente ir contra uma integridade física, de saúde, né? Além disso tudo, a gente ainda não tem bons efeitos e bons resultados na nossa prática. Não sairemos melhores da prática forçando. A gente vai sair piores. Por quê? Porque o nosso corpo entende os sinais, né? Então, se eu estou lá, falando do corpo no primeiro momento, se eu estou lá forçando uma postura, o meu corpo vai reconhecer isso.
ele vai entender isso como uma ameaça e ele vai se retrair para se proteger dessa ameaça, né? Então ele vai perceber, tem alguma coisa, tem um louco, né, querendo fazer alguma coisa que não pode ser feita aqui. Então ele vai se retrair. E se retrair é o contrário do que a gente está querendo. Se a gente está querendo alongar o corpo, o sinal que a gente está mandando quando força é um sinal de que o corpo precisa se retrair. Então, o alongamento, ele não vai ser, né, um bom alongamento, não vai ter progresso. O nosso alongamento nunca vai sair muito do lugar. A gente vai ficar sempre tendo aquela sensação de que alonga, alonga e nada acontece muito. A gente precisa deixar que o corpo fique confortável o suficiente para poder se abrir, se abrir. Confortável o suficiente não quer dizer que então eu não vou fazer nada, eu vou ficar ali numa condição muito, né, muito confortável, vou ficar abaixo do meu limite. Não, também não vai adiantar muito. Por isso que o limite ele é assim uma coisa que a gente sempre vai errar, né? Um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. A gente sempre vai ficar buscando ele. Mas é muito importante reconhecer que tem um certo ponto onde o corpo sente que está sendo alongado, mas ele se sente confortável o suficiente, né? A inteligência do corpo percebe isso, e aí ele começa a soltar, começa a abrir. E aí a gente percebe e avança junto, sem produzir de novo, né? Sem produzir nenhum estímulo de retração. Às vezes a gente reconhece que produz isso. Então é muito importante ter esse grau de atenção, de percepção, onde você sente que o corpo está se abrindo ao alongamento, ou onde você sente que o corpo está tendo estímulos de retração. Isso é bem interessante. Enfim, aí a gente pode também pensar que isso pode ser feito de algumas maneiras, né? Então tem algumas maneiras para fazer isso. Às vezes dá para permanecer por um longo tempo. O que é um longo tempo? Não sei. Mais de 2 minutos, pelo menos. 5, às vezes 10. Uma postura que você possa ficar, né? E aí vem desse limite se deslocar com esse tempo. Ou, às vezes não dá para ficar muito tempo. Mesmo, né? Assim, você não encontra limite ali confortável para ficar. Ou às vezes é uma postura que ela é uma postura que exige força. E aí as posturas de força não dá para ficar muito tempo mesmo. Por exemplo, você vai fazer uma postura de força abdominal, né? O barco, na alcaçana, não dá para ficar 2 minutos. Não dá para ficar 2 minutos. Então, você repete algumas vezes, né? Ou uma postura do arco, né? Você está procurando uma extensão e aquilo tem grande esforço. E aí não dá para ficar. Então você tem que repetir. Quer dizer, o ganho de amplitude ele vai se dando pela repetição. Então, ou a gente vai pela permanência, ou a gente vai pela repetição, né? Esses são os meios que a gente tem assim mais acessíveis para isso. Com relação à respiração, a respiração ela é uma combinação de duas coisas, ela é músculo, então tem uma camada, né? Tem uma parte muscular mesmo, de amplitude muscular, de mobilidade, costelas, né? Mas também tem uma parte metabólica, quer dizer, tem um treino. Isso não se dá de uma hora para outra, né? Porque essa coisa metabólica depende assim de um processo que acontece com o corpo, produção de glóbulos vermelhos, enfim, coisas que acontecem quando o corpo se vê privado do oxigênio, né? Então, respirações profundas, longas e lentas vão criando condições com o tempo do nosso corpo suportar, né, condições de menor oxigenação. Menor oxigenação, ele vai acostumando a poder ficar.
numa condição de maior, né, volume de gás carbônico do que um corpo normalmente suporta. Isso não vai se dar de uma hora para outra. A questão do limite de quanto tempo a gente aguenta ficar numa postura meditativa ou ficar numa postura de relaxamento, quer dizer, por quanto tempo eu aguento? Se eu não estou, né, tô lá deitado numa postura de relaxamento, aquilo não me cansa, aquilo não me desgasta, aquilo não tem nada acontecendo, por que que eu não posso ficar indefinidamente lá? Tem alguma coisa, né, do nosso campo psíquico, emocional, que chega uma hora que nos tira dali. Então, qual é esse limite? Esse limite é mais difícil da gente testar numa prática coletiva, né? Esse tipo de limite. Bom, então a gente vai para a nossa prática. A nossa prática, então, ela vai experimentar o limite pela repetição, ela vai experimentar o limite pela permanência, ela vai experimentar o limite de uma postura de força, ela vai experimentar o limite de uma contração, né? Uma contração, como um banda, mula banda. A gente vai contrair e conhecer qual é esse limite da contração. E a gente vai também explorar um pouco desse limite da respiração, né? Em todos os casos, a gente vai, ou principalmente nos dois primeiros, né, da repetição e da permanência, a gente vai procurar se dar conta que o limite não é uma coisa estática, né? O limite não é uma coisa estática, o limite não é uma coisa dada, o limite é uma coisa que se desloca, o limite se modifica à medida que eu permaneço, à medida que eu repito. Então, o limite de partida provavelmente não é o mesmo limite quando a gente fizer, né, nosso último momento. Assim como o limite de um dia não é o limite do outro, assim como o limite das manhãs não é o mesmo limite das noites, né? De manhã é muito mais curto o nosso limite de alongamento. Por outro lado, talvez seja mais longo o nosso limite de permanência tranquila. Não sei, pode ser, tá?